só uma parte, no material de vocês que eu entreguei hoje. Lá no final do material tem uma tabela. Vão lá na tabela, por favor. Você de casa, abre a tabela que está no material. Nessa tabelinha, nós temos 3 tribunais, certo? Eu preciso que vocês leiam isso na véspera da prova. Esses 3 tribunais, eles falam de toda a matéria que eu vou dar aqui nas aulas de Direitos Humanos, tá? Começando pelo Tribunal Internacional de Justiça, esse é o da ONU, certo? Do lado dele, tem um outro tribunal independente, que eu vou falar hoje também, que é o Tribunal Penal Internacional. Tá aí do lado, para comparar mesmo a diferença de um e de outro. E o último tribunal é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte cai pra caramba, que é a corte que nasceu com o Pacto São José da Costa Rica. Tá certo? Essa corte eu só vou dar na outra aula, porque eu vou dedicar um pedaço da aula muito importante para poder falar sobre ela. Cai demais. Pacto São José da Costa Rica é a matéria, certo? Pois bem, esses 3 tribunais que estão aí estão para comparar, para que você não confunda as atribuições de um e de outro, porque as questões são justamente desse tipo, para fazer você confundir, certo? Por exemplo, o Tribunal da ONU, Tribunal Internacional de Justiça, ele tem sede em Haia, na Holanda. E o TPI tem sede em Haia, na Holanda. Aí como é que ele traz a questão? O Tribunal de Haia, aí começa a escrever. Aí começa a discorrer. Se você não souber o que é um e outro, você já não sabe do que a questão está falando. Porque pode ser esse ou pode ser esse aqui, tá? Por isso o quadro comparativo. Então tá, esse Tribunal Internacional de Justiça, ele vai julgar estados. Que estados ele julga? É muito fácil, deduzam. Ele julga os estados signatários da Carta da Organização das Nações Unidas. Não é outro, é os que assinaram e ratificaram, né? Que se vinculam juridicamente à ONU, ao Tribunal da ONU. Diferente do TPI, que é o único tribunal, e eu vou explicar mais tarde sobre ele, que julga indivíduos, certo? É o único. Então, esse quadro comparativo vai fazer isso para vocês, vai ajudar para que você consiga diferenciar, e é bom você dar uma lida e depois eu conseguir explicar toda a matéria, ou seja, próxima aula, tá bom? Vamos voltar para cá. Cadê outra cor? Olha só. A Assembleia Geral, que é um outro órgão da ONU, ela é uma espécie de parlamento, uma espécie de poder legislativo mesmo. Então, ela edita resoluções, normas, tá certo? Aqui tem cadeira de cada um dos países. E a Assembleia Geral editou uma norma, uma resolução importantíssima, que a gente fala que é o principal documento do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que se chama Declaração. Eu vou apagar o tribunal aqui, certo? Só para poder não misturar o que eu vou falar agora. Ela deu uma resolução. E essa resolução é a declaração, vocês já devem ter ouvido falar. Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Essa declaração, ela nasceu, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU em 1948. Não confunda ela com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que essa é da Revolução Francesa. Essa aqui é no âmbito da ONU, 1948. Falei para vocês que ela é uma resolução da Assembleia Geral, ou seja, ela não é um tratado internacional, não é uma convenção internacional, não tem força de tratado. Certo? Porque é só uma resolução do parlamento, da Assembleia. Por conta disso, nós tivemos vários impasses nesse período, porque se ela era o principal documento, que ela vinha especificando os direitos de primeira e segunda geração, que estavam contidos aqui na Carta da ONU, como é que os países iam se vincular obrigatoriamente a ela se ela é só uma resolução? Se ela não tinha força de tratado para ser ratificado, tá? E os países se vincularem juridicamente. Para solucionar essa questão, surgem 2 pactos que também caem bastante. São 3 documentos que eu vou falar agora que caem bastante na prova. Para
solucionar o problema da resolução, que não tem força de tratado, criaram-se dois pactos. 1966. Foi o ano dos dois pactos. O primeiro pacto é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Certo? O segundo pacto é o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Esses pactos têm força de tratado. Então eles vieram fazer o quê? Essa declaração fala da primeira e da segunda geração, só que não tem força de tratado. Para atribuir força a ela, vamos criar dois pactos. O Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, isso aqui é que geração? Primeira, né? Direitos de liberdade. E esse aqui, Sociais, Econômicos e Culturais, segunda geração. Direitos de igualdade. Pergunta: por que se criaram dois pactos no mesmo ano e não um só? Se isso aqui é um só documento. Não era mais fácil criar um só? Se ele estava querendo fortalecer esse documento, por que dois? Neste contexto, estávamos no período da Guerra Fria. E a Guerra Fria não era uma guerra bélica, era fria, entre duas grandes potências, duas principais potências mundiais, União Soviética e Estados Unidos. Esses países aqui, que estavam ou vinculados à União Soviética ou vinculados aos Estados Unidos, eram signatários da ONU. E aí, o que fazer para ninguém brigar? Cria-se dois pactos, não tem problema. Por isso que criaram os dois. De forma que, quem era adepto ao socialismo da União Soviética estava com o segundo pacto de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais, certo? E quem estava aqui com os Estados Unidos, que é o capitalismo, estava com o primeiro, né? Direitos de liberdade, capitalismo. Tá bom? Quando acabou a Guerra Fria, que foi com a queda do Muro de Berlim, isso aqui precisou ser unificado. Ei, não tem mais porquê a gente ter dois pactos separados que fortalecem a declaração. Vamos dizer que isso aqui vai compor um documento, certo? Aqui eu tenho, e agora me fugiu o nome. E eu vou pescar. Aqui. Tá, preste atenção, você de casa. Aqui eu tenho um negócio chamado Carta Universal dos Direitos Humanos, que é aquela International Bill of Rights, certo? É isso aqui. Essa Carta Universal dos Direitos Humanos, ela é a carta, quando se falar disso numa questão, no item, ele vai estar falando desses três documentos juntos, que foram unificados pós-Guerra Fria. Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é direito do homem e do cidadão, e os dois pactos, civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Tá certo? Perfeito. Antes disso, só pra gente... Vamos para as questões agora. Eu quero só pontuar que esse pacto aqui, ele tem um protocolo, segundo protocolo adicional a esse pacto. Isso aqui é importante pra gente, que é o protocolo que fala sobre a pena de morte. Vamos ver isso nas questões. Vamos pegar o material e vamos resolver a questão 6. Pronto? Bora?
Questão 6 fala o seguinte: o processo histórico de afirmação dos direitos humanos foi inscrito em importantes documentos, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa aqui é da Revolução Francesa, ou mesmo a Constituição Mexicana de 17. Desse processo, é possível inferir que os direitos humanos são constituídos por, ao menos, duas dimensões independentes e indivisíveis. São elas: item A, direito natural e positivo, correto? Nada a ver, né? Direitos civis e direitos políticos, tá correto? Vocês estão voando, Posso nem falar palavrão. A Sara Suzy fala palavrão, eu posso falar. Como é? Eu vou repetir. Olha o que a questão quer saber. E é onde eu digo para vocês que não precisam decorar marcos históricos. Ela traz no enunciado 2 marcos históricos. A Revolução Francesa, que ela fala da Declaração Universal do Homem e do Cidadão, e traz essa Constituição Mexicana. E diz assim, esses marcos aqui de construção histórica indicam que os direitos humanos são constituídos por pelo menos 2 dimensões. 2 dimensões. Ele quer saber das dimensões dos direitos fundamentais. Se você soubesse isso, você ia saber que pelo menos a primeira e a segunda geração, civis e políticos é só a primeira. Então, pelo menos a primeira e a segunda. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram? Não precisava saber o que era a Revolução Francesa, não precisava saber o que era a Constituição Mexicana. Basta saber que os direitos humanos, eles se construíram num processo histórico. E esse processo histórico tem 2 principais gerações de direitos fundamentais inseridas: igualdade e liberdade. Direito de liberdade, primeira geração. Direito de igualdade, segunda geração. Todo tratado, Convenção de Direitos Humanos, tudo que a gente tem até hoje observa essas 2 gerações. Direito de liberdade e direitos de igualdade. Certo? É isso que ele quer saber. Por que não é direitos civis e políticos, item B? Porque aqui é só a primeira geração. Né? Item C, direitos civis e políticos, primeira geração. E direitos econômicos e sociais, segunda geração. É o nosso item correto. Por que ele trouxe esses 2 marcos históricos? Porque a Revolução Francesa está aqui na primeira geração, que é os direitos de liberdade. E essa Constituição Mexicana que eu disse para vocês trouxe direito trabalhista e previdenciário. Isso aqui é direito o quê? Direito social. Segunda geração. Por isso que ele trouxe os marcos. Mas não precisava saber disso. Tá? Não se assustem com as questões. Leiam de verdade. Então aqui é o item C. Item D, não vou nem ler. O direito público, o direito privado, nada a ver, né? Dava para excluir de cara. Questão 7. As constituições mexicana de 17 e a alemã de 19 são historicamente relevantes para os direitos humanos. Por quê? Item A. Incorporaram ao direito interno as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está correto? Ele está falando de 2 constituições, que são de 17 e de 18. E está dizendo que elas incorporaram as normas dessa declaração aqui, que é de 1948. Que essa aqui está para a Segunda Guerra Mundial. Essa está para a Primeira Guerra Mundial. Está errado, né? Incorporaram aos direitos internos a norma da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a da ONU. Nada a ver. Item B. Restabeleceram o paradigma da dignidade humana abalada pelos eventos da Segunda Guerra Mundial. Se você soubesse a data da Segunda Guerra Mundial, você tem a obrigação de saber que o fim dela é 1945, é a obrigação. Você não marcava só pela data. Ela é bem antes da Segunda Guerra. Está na Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra. Item C. Enfatizaram a prevalência dos direitos individuais sobre os direitos coletivos. Aqui você já precisava saber o que é que essas constituições representam. E aí, tá correto esse? Tá errado? Enfatizaram a prevalência dos direitos individuais, que são direitos de liberdade, sobre os direitos coletivos.
É o contrário, né? E o item D fala, levaram os direitos trabalhistas e previdenciários ao nível de direitos fundamentais, que é o correto, são os direitos de igualdade sociais, né? O item E, nada a ver com nada, ainda bem que não tem item E na FGV, né? Fala aqui de uma declaração da Rússia, então não vou nem ler. Questão 8. Essa questão é a que traz para a gente as características da universalidade e da historicidade que eu falei para vocês. Questão de 2013.2. Em 11 de abril de 2011, passou a vigorar na França uma lei que proíbe o uso nos espaços públicos da burca e do niqab, véus que cobrem totalmente os rostos das mulheres e que, para algumas correntes da cultura muçulmana, são de uso obrigatório. Essa situação se insere no polêmico debate acerca da universalidade e da relatividade dos direitos humanos. Em relação a esse debate, assinale a afirmativa correta. Item A. Os defensores do relativismo cultural são a favor da lei da França. É correto? De cara, sem ler o resto. Quem defende o relativismo defende a lei que proibiu o uso. Quem defende o relativismo respeita o contexto social, religioso. Então tá errado, né? Item B. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são a favor da lei, com o argumento de que todas as culturas devem preservar a igualdade entre os sexos e que a burca e o niqab são instrumentos de opressão da mulher. E aí? Quem defende a universalidade, que diz que direitos humanos é igual em qualquer lugar, defende a lei, não é? Que a lei está proibindo. Está correto, é o nosso item correto, né? O argumento francês era que a lei, que a vestimenta era uma vestimenta de opressão da mulher. E aí está pelo princípio, pela característica da universalidade. Então seria o nosso item incorreto, o item B. O item C. Os defensores do relativismo são contra a lei. Perfeito, são contra a lei. Porque essa lei viola o princípio básico de que os direitos humanos se aplicam igualmente em todas as culturas. É o contrário, na verdade, a lei viola o princípio de que os direitos humanos são aplicados relativamente, sob a ótica de cada cultura, né? Item D. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são contra a lei. São a favor da lei, né? Alegando que ela viola o direito à liberdade religiosa. Item D está completamente errado. Ficou claro isso? O que eu preciso? Saibam esses conceitos, os dois conceitos, distinguir eles, caso caia algum contexto desses em outra situação na prova, só para distinguir uma característica da outra. Questão 9. Questão 9 fala de sistema global de proteção, já estou por aqui, ó. Sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Detalhe. Estão vendo que eu coloquei aqui de vez? Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, né? Por quê? Nós temos uma divisão esquemática, certo? Que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que vai englobar vários países, sem segmentação de regiões, e o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. O global, eu tenho a Organização das Nações Unidas, certo? Tenho países de várias regiões, 192 países. Tenho várias convenções, tratados que foram assinados em âmbito de ONU, certo? E tenho um órgão que ele é independente, completamente independente da ONU, que se chama Tribunal Penal Internacional. TPI está dentro do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e é totalmente independente da ONU, certo? Depois disso, eu tenho o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Questão da prova passada. Super fácil a questão. Esse sistema regional eu vou falar na próxima aula. Porque eu tenho 3 sistemas regionais. Europeu, africano e o interamericano. Interamericano ou americano, que é o nosso. E esse que é o nosso é aquele que nasceu com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e Pacto São José da Costa Rica. Pacto
São José da Costa Rica é o que mais cai na prova. Tá? E ele faz parte do Sistema Regional de Proteção. Por isso o quadro comparativo dos tribunais que está aí atrás para você ler. Só falo dele na próxima aula. Agora eu vou fechar o sistema regional. Desculpa, o sistema global. Então tá, vamos resolver a questão 9. Sobre o sistema global de proteção dos direitos humanos, assinale a afirmativa correta. Item A. O direito humanitário, a Organização Internacional do Trabalho, está aqui ela, a OIT, e a Liga das Nações, está aqui ela, são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização, grifa internacionalização, dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania, já que admitem intervenções nos países em prol da proteção dos direitos humanos. Ai, professora, eu cansei só de ler esse item. Não foi? Tá correto. Certo? Mas vamos por exclusão, vamos ler o resto, certo? Isso que ele está falando foi aquilo que eu expliquei para vocês. Nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, esses fatos aqui, certo, do pós-Primeira Guerra, foram os fatos de internacionalização dos direitos humanos. Que vários países passam a observar e falam assim, ei, pera, ainda tem um negócio que a gente precisa proteger, para evitar que se chegue a uma segunda guerra. Não conseguiram fazer isso, mas foi aqui. Tá? Internacionalização. E é por isso que ele falou da Liga das Nações, que é a precursora da ONU, e da Organização Internacional do Trabalho. Mas vamos ler o resto. É mais fácil por exclusão essa questão. Ó, item B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declaração é essa? É a da ONU, de 48. Da ONU. Juntamente com a adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, esse aqui, né? Forma uma Carta Internacional dos Direitos Humanos, podendo um Estado adotar ou não os seus postulados, correto? Tá falando que esse documento e esse documento formam esta Carta Internacional, tá correto? Viu como é que ele cobra? Só na casca de banana. Ele deixou de mencionar este pacto aqui. Então, a Carta Internacional Universal dos Direitos Humanos, ela é composta de 3 documentos. Esse. Tá certo? Vamos para o próximo item. Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos restringe-se, grifa aí, restringe-se a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Outros tratados multilaterais sobre os direitos humanos, que se referem a violações específicas dos direitos humanos, tais como Convenção Internacional contra a Tortura, são facultativos e, consequentemente, não são considerados como parte do sistema global. Entenderam? Pelo visto, não entenderam nada, né, do que falou aí. Ele está dizendo nesse item o seguinte, que o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é composto exclusivamente, unicamente, por isso aqui. Por esses 3 documentos, está correto? Ainda tem o TPI, que é independente. E fora o TPI, tem uma ruma, mas é uma ruma de tratado internacional. De convenção, de tratado que nasceu em âmbito de ONU. Tá? Em âmbito do sistema global. Então não se restringe só a isso aqui, certo? Tá errado. E o item D diz o seguinte: é necessário que os Estados signatários da Carta da Organização das Nações Unidas, os Estados signatários da Carta da ONU, manifestem a vontade pela adesão a jurisdição da Corte Internacional de Justiça da ONU. Vixe Maria, que diabo é isso, minha gente? Lá na tabela, lá no final, vamos para a tabela. Abra a sua tabela em casa. Tem os 3 tribunais. Os 3 tribunais. Ó, os 3 tribunais tem o seguinte: Tribunal Internacional de Justiça da ONU,
significa dizer que todos os 192 países signatários da Carta da ONU, se infringirem qualquer tratado, norma que tiver aqui em âmbito de ONU, eles vão ser submetidos à jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Por quê? Porque eles assinaram e ratificaram. Perfeito? TPI, segundo Tribunal da Tabela. Todo país que assinou e ratificou o Estatuto de Roma, que é o estatuto que instituiu o TPI, automaticamente, se um dos seus indivíduos infringirem, estiverem dentro do contexto que eu ainda vou explicar para vocês, eles podem ser submetidos à jurisdição do TPI. Por quê? Porque o país ratificou o tratado, o Estatuto de Roma. Então é assim, ratificou, automaticamente você submete à jurisdição. Qual é a única exceção de tribunal que não é dessa forma que acontece? É o último tribunal que está aí na tabela. Por isso, a tabela comparativa. Esse último tribunal é o tribunal que, como eu falei, é o que mais cai. Porque é o tribunal do Pacto São José da Costa Rica. Certo? Do Sistema Regional de Proteção. Chama Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. De Direitos Humanos. Essa corte, ela possui uma cláusula facultativa. Que se chama assim, cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Ou seja, o país que assinou e ratificou o Pacto São José da Costa Rica, certo? Ele tem a opção, é faculdade, é a opção de aderir ou não à jurisdição da Corte Interamericana. Ele pode dizer assim, não, ó, o meu país não vai se curvar à jurisdição da Corte. Se ele não aderir, não aplica. Ou seja, não é automático, não é ratificou, está submetido à jurisdição. Ele tem que expressamente manifestar essa adesão. Por isso que a cláusula se chama facultativa, de jurisdição obrigatória, caso ele opte por aderir. Se ele optar por aderir à corte, se torna obrigatória a jurisdição. Tá certo? Então é o único tribunal que tem essa faculdade. O resto, o da ONU, o TPI, que são os que caem, se você ratificou os estatutos, os tratados internacionais, automaticamente se submete à jurisdição. Então esse item aqui está errado. Porque esse item fala assim, ó, é necessário que o Estado signatário da Carta da ONU manifeste a adesão à Corte da ONU. Não precisa manifestar. Só precisa naquele último tribunal que está aí na tabela. Aqui é automático. Ratificou, já está submetido. Tá certo? Ok. Para eu finalizar este temazinho aqui dos pactos, eu vou fazer uma menção ao segundo protocolo adicional do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Aqui eu vou destacar uma coisinha que ele trouxe, que é quanto à pena de morte. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Aqui no Brasil, é permitido a pena de morte? Não. Repitam. É permitido? Não, né? Mas ela é admitida? Só tem um caso em que ela é admitida. Certo? Um caso. Qual é o caso? Guerra declarada. O Brasil tem que ter declarado guerra oficial. E quando declara guerra oficial, como é que acontece? O presidente da República declara guerra, tá? E o Congresso Nacional tem que autorizar essa declaração da guerra. A partir do momento que tem guerra declarada, crime de infração penal militar, com trânsito em julgado, neste caso, tão somente, é admitida a pena de morte. Período de guerra declarada, certo? Tem que estar em guerra declarada, e o crime tem que ter sido transitado em julgado, e a infração penal é militar. Tá certo? É a única possibilidade. Isso aqui, esse segundo protocolo adicional a este pacto, traz, dizendo o seguinte, ó, esse Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele visa abolir a pena de morte nos países signatários do pacto, que ratificaram, tá? Isso foi um processo construtivo.
No segundo protocolo adicional, que foi ratificado pelo Brasil também, ele fala o seguinte, ó, agora a pena de morte ela está proibida em todos os países que são signatários. Proibida. Ela só vai ser admitida excepcionalmente no caso em que o país que assinar o protocolo apresentar uma cláusula de reserva ou a cláusula de reserva para poder se reservar do direito de aplicar a pena de morte no caso específico. Foi o que o Brasil fez. Porque está previsto na Constituição Federal a possibilidade dessa pena de morte excepcionalmente no crime penal militar. Época de guerra declarada. Tá certo? Então vamos ver a questão para a gente saber como é que é cobrado. Temos duas questões sobre isso. Questão 10. Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores da mídia, parte da opinião pública e algumas personalidades políticas reclamem por mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada a pena de morte com sanção penal. Em relação à pena de morte, segundo o protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, está falando dele, eu me perdi. Segundo o protocolo, em atos de violência, tal, rebobina. Parte da opinião pública e alguma, tá, eu estou no segundo, agora eu me achei. Em relação à pena de morte, segundo o protocolo adicional, devidamente ratificado pelo Brasil, assinale a afirmativa correto, tá? Quer saber sobre a pena de morte? Qual item? É a D? Todo mundo marcou D? Vamos ler. Item A. A pena de morte é permitida. Só logo de início. É permitida? Já morreu. Tá? É permitida nos casos mais graves. Nem vou ler o resto. Ela é proibida. Tá? A pena de morte, item B, é proibida em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana e tal direito deve ser respeitado e protegido pela lei. Talvez, se você não soubesse desse pequeno detalhe, você marcaria esse item, né? Pena de morte é proibida por conta do direito à vida e proteção dos direitos humanos e tal e tal. Item C. A pena de morte é permitida. Já está errado, né? É permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de ratificarem o protocolo, desde que reservem para os crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida por tribunal competente. Então aqui ele está generalizando, crimes mais graves, né? Está errado. E o item D? Ela é proibida de forma geral, admitindo, como exceção, apenas para o caso de infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que o Estado parte tenha formulado tal reserva no ato da ratificação do protocolo. É a nossa resposta, tá? Olha a questão 11, ela cobra de uma forma diferente a mesma matéria. Questão 11. Maria, em tempos de paz, ingressa nos quadros do Exército Brasileiro, onde galga os postos adequados à sua carreira. Em determinado momento, o Brasil declara guerra ao Estado W, ocorrendo a obediência dos trâmites constitucionais necessários para o ato. Declaração pelo presidente, autorização pelo Congresso Nacional. Por força de infringência de legislação militar, Maria venha a ser condenada à morte por traição à pátria. Nos termos da Constituição Federal, a pena de morte foi, item A, banida do direito brasileiro. Você poderia marcar essa se não soubesse desse detalhe, né? Errado, item A. Item B. Pena de morte foi admitida na situação de guerra externa. E aí? E aí? Vamos ler o resto? Vocês estão tudo na dúvida, não estou acreditando não. Qual é a outra? Qual é o outro item?